Lembranças da minha vida. Quando abri os olhos, vi a minha mãe ao lado da minha cama. Levante, Ingrid, alarme aéreo. Ainda dava para ouvir o som das sirenes. Descemos rápido no porão da nossa casa, que foi preparado como abrigo antiaéreo. Quando chegamos no porão, uma vizinha com seu filhinho já estava lá. Logo em seguida vieram outras mães com seus filhos. Esta noite era diferente de todas as outras vezes que procuramos proteção neste porão. Era uma noite muito fria e escutavam-se tiros de canhões e de metralhadoras de todos os lados. E todo instante entrava um soldado desesperado, chorando e pedindo: esconde-me! Esconde-me! Os russos estão atrás de nós! As mulheres respondiam: não, não podemos! Se os russos chegaram e encontraram vocês aqui, vão matar todos nós e estas crianças. No fim da noite entraram soldados em trajes diferentes, cada um com uma metralhadora nas mãos, vasculhando cada canto do abrigo. Desta vez eram soldados do exército soviético. Quando os soldados russos saíram, as mulheres exclamaram: a guerra acabou! Prestam atenção! Ninguém cumprimenta mais ninguém com a mão levantada para cima, e nem digam mais Heil Hitler! Esta noite gelada tornou-se inesquecível e marcada na memória de todos nós. Era janeiro de 1945, ano no qual terminou a Segunda Guerra Mundial. Quanto tempo ficamos no abrigo? Não posso mais dizer. Mas as mães lutaram contra nossa curiosidade, porque queríamos ver tudo o que estava acontecendo lá fora. Por fim, minha mãe disse: ninguém deve sair sozinho. Saem somente em grupo. Corremos em direção à avenida principal que ligava as cidades Hindenburg com Gleiwitz. Na esquina vimos soldados russos apontando com suas metralhadoras em direção dos soldados alemães que se aproximavam com as mãos levantadas, prontos para se entregar. Mais adiante da mesma estrada tinha um campo. Este estava coberto de neve e de soldados caídos na batalha. Outro dia vi uma carroça carregada com cadáveres dirigindo-se para o cemitério. Nossa cidade foi ocupada pelo exército soviético e nós não conseguíamos comprar alimento em lugar nenhum. Um dia minha mãe disse: não temos mais nada para comer. Eu pretendo trocar tudo que possuímos por comida e para não morrermos de fome. Ela juntou roupas, brinquedos, sapatos e foi para o interior trocar estes objetos por mantimentos com os agricultores da região. Meu irmão foi junto. Voltaram trazendo farinha, leite e ovos. Algum tempo depois recebemos a visita de mulheres poloneses que vieram para trocar alimentos por objetos. Nesta ocasião, ficamos sabendo
que a Silésia, região da Alemanha em que nós morávamos, vai ser governada pela Polônia. Logo depois, todos os moradores foram convocados e informados que a Silésia agora é território polonês e que todos os alemães tinham de fazer as malas porque seriam transportados para uma outra parte da Alemanha. Preocupada, minha mãe disse: como podemos sair daqui se não temos nenhuma notícia do pai e nós nem sabemos onde ele está? Até o pai voltar da guerra, temos de ficar aqui e procurar um trabalho para ganhar nosso sustento. Então meu irmão Jürgen disse: Tony, meu amigo, vende jornais poloneses e nós poderíamos fazer o mesmo. E nós tornamos vendedores de jornais nas praças e nas ruas da nossa cidade, que agora se chama Zabrze. Um dia veio um homem barbudo, magro e faminto, todo sujo, parecia um mendigo. Era o nosso pai. Vocês têm algo para comer? Estou com muita fome. Ele começou a contar: vim agora de Berlim. A cidade é toda destruída e não existe comida em lugar algum. Vi pessoas revirando latas de lixo, procurando encontrar pelo menos casca de batata para saciar a fome. Enquanto ele comia, minha mãe relatava para ele sobre tudo o que aconteceu. Quando ela contou da convocação e que todos os alemães seriam retirados da Silésia, ele reagiu e disse: Nós não vamos embora. Nós vamos ficar aqui. A Alemanha não existe mais. Nós perdemos a guerra. A Alemanha foi dividida pelos aliados que venceram a guerra. Nós vamos aprender polonês, pois os poloneses são um povo agrícola. De fome, nós não vamos morrer. O que na época nós não sabíamos é que meu pai ia ficar muito doente e morrer na idade jovem de 47 anos. Também ninguém imaginava que a Polônia ia tornar-se um país comunista e que a Europa e o mundo iam dividir-se em duas áreas de distintas influências políticas. O bloco ocidental tendia para o capitalismo e o bloco oriental adotou as ideologias do comunismo sob controle e influência soviética. Quem podia imaginar um mundo dividido por uma fronteira fechada, chamado Cortina de Ferro, que tirava toda a liberdade e impedia de viajar para fora do país? Quantas noites eu chorava, planejando fugir da Polônia, mas a fronteira era muito bem vigiada. De repente, no ano 1956, veio uma mudança no governo polonês. Entrou Władysław Gomułka na chefia do país. Ele então permitiu que os alemães saíssem da Polônia. Que alegria!
Em dezembro de 1957, estávamos num trem atravessando a fronteira. O avô, que morava na Alemanha Oriental, próximo a Berlim, já estava nos esperando. Mas o meu forte desejo de conhecer o mundo fez que permaneci no lado comunista somente pouco tempo e fugi para outro lado de Berlim. No bairro de Lichtenfelde tinha um campo de refugiados, onde pude ficar até arrumar um emprego e alugar uma moradia. Nina Weinmann era uma viúva de cerca de 60 anos de idade. No apartamento dela, aluguei um quarto mobiliado e trabalhei no comércio. Nas noitinhas, ela gostava de entrar no meu quarto para conversar. O assunto que ela mais gostava era a religião. Numa visita desta, ela perguntou se eu sabia que viria um dia em que as pessoas não mais ficariam velhos e nem doentes. Deve ser no céu, respondi. Ela retrucou e disse, vai ser aqui na terra. O Salmo 37 diz, os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Você nunca ouviu falar que Jesus virá julgar os vivos e os mortos? Já respondi, mas imaginei que isto seria no céu e não aqui na terra. Para o céu irá somente um pequeno rebanho de fiéis que foram convidados para serem reis e sacerdotes de Deus e de Cristo, e eles reinarão sobre a terra. E nós somos convidados para sermos os súditos terrestres. Pensei comigo mesma, viver aqui na Terra para sempre é uma coisa muito difícil de acreditar. E tem mais, disse ela. Os animais selvagens que agora são ferozes ficarão mansos e as crianças vão poder brincar com leões, com cobras venenosas sem sofrer dano algum. Dona Nina respondi para ela. Tenho duas religiões, a católica do meu pai e a luterana da minha mãe, mas nunca me ensinavam que a vida eterna vai ser aqui na terra. Então notei que a religião dela era diferente das minhas. Movida pela curiosidade, resolvi ler a Bíblia. Nunca imaginei que as escrituras pudessem abrir um mundo novo para mim e modificar completamente minha vida. Viver para sempre no paraíso na Terra é realmente uma perspectiva maravilhosa. No ano 1959, quando esta senhora, que era testemunha de Jeová, falou comigo, eu tinha 23 anos de idade. Hoje tenho mais de 80. Nestes anos todos aconteceram muitas coisas na minha vida. No ano 1963 me casei com um jovem chamado Manfred e em 1969 mudamos para Brasil. Morávamos em Curitiba, em Florianópolis, e agora mudamos no Arraial de Ajuda, na Bahia. Nestes anos todos, enriquecemos em conhecimento e experiência de vida. Passamos por momentos agradáveis e desagradáveis e recebemos notícias boas e ruins. Uma das notícias que alegraram muito nosso coração foi a notícia que os biólogos descobriram o mecanismo responsável pelo envelhecimento e longevidade. A matéria sobre o assunto é muito interessante. O telômero
diminuta matéria genética situada nas extremidades dos cromossomos se encurta e se gasta cada vez que uma célula se divide. Com a ajuda de enzima chamado telemerase, os telômeros podem recuperar-se e as células podem continuar a se dividir indefinidamente. Este processo indica que a vida eterna é possível. As notícias ruins são os relatórios sobre poluição ambiental, aquecimento global e as consequências trágicas. Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar da terra e não podemos ser indiferentes ou negligentes. Também não podemos desanimar, porque o reino de Deus em qualquer momento pode chegar. Então o sofrimento e a morte para sempre vão acabar.